Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à Enterprise para o 12º episódio da primeira temporada, intitulado Caro Doutor. Gente, esse episódio é bom pra caramba, tá? Talvez ele esteja ali num dos top 10 de Enterprise, tá? Se a gente fizesse uma classificação dessas, tá? Porque ele é um episódio que vai trabalhar, primeiro, vai trabalhar o Dr. Phlox, né, que já é um personagem sensacional, um personagem super, hiper, ultra simpático, né? Se o Dr. McCoy era um cara totalmente rabugento, né, o Phlox é o total oposto disso, né? É um personagem extremamente cativante, talvez um dos personagens mais apaixonantes da série, da franquia, né? E vai ser um episódio que vai trabalhar, né, o Phlox, né? Vai ser interessante por quê? Porque o episódio ele tem esse título, Caro Doutor, por quê? Porque o Phlox ele se como é que fala? Ele se comunica, né? Ele escreve uma espécie de carta, né, para um médico amigo dele que é humano, né, que está vivendo em Denóbula, né, que é o planeta do Phlox, né? E esse amigo médico dele, que é humano, né, ele ajudou o Phlox a se instalar na Terra, né? Então o Phlox ele vai meio que narrar o episódio em primeira pessoa, né? O que é muito bacana, né? É uma coisa que você não costuma ver, né, na estrutura narrativa dos episódios, né? Então foi muito bacana você ver o Phlox se abrindo, né, para esse médico amigo dele, né, das experiências que ele tem com os humanos, né, que vamos dizer assim, uma tripulante chamada Cutler, né, parece mostrar o interesse por ele, coisa e tal, e ele fica ali tentando entender, né, o que é, né, esse interesse humano, né, por ele, coisa e tal, que ele é uma espécie que tem uma cultura muito diferente, ele tem várias esposas, e as esposas têm vários maridos, né, não é uma cultura monogâmica, né, como a cultura ocidental da Terra, vamos dizer assim, né, e o Phlox ele vai levantando essas questões ao longo do episódio que mostrem a construção dele. Mas além disso, que já seria sensacional o episódio, né, tem uma outra questão mais interessante ainda. Eles vão se deparar, né, a Enterprise ela vai se deparar com uma nave à deriva que tem alguns tripulantes alienígenas que estão morrendo de uma doença. E eles falam, né, que essa doença, entendeu? É uma epidemia que está dizimando a espécie deles no planeta e a Enterprise vai ajudar, né, essa espécie, né? E aí o Phlox vai ficar com essa enorme tarefa de salvar uma civilização inteira, de conseguir curar a epidemia de uma civilização inteira, né? Só que o que acontece? O nome do planeta é Vulcan, né, no caso, e essa espécie são os Vulquianos. Só que não tem somente essa espécie humanoide dentro do planeta, não tem só os Vulquianos, também tem uma espécie chamada Menk. E essa espécie Menk, ela não é atingida pela doença. E aí o nosso Phlox ele vai estudar, né, essa doença, ele vai perceber que essa doença, essa epidemia não é, né, causada nem por um vírus, nem por uma bactéria, que essa epidemia ela é de origem genética, tá? Enquanto que os Menk, tá, não tem essa epidemia também por causa de uma origem genética, tá? E eles, inclusive, né, que eram tratados ali como uma raça inferior, menos evoluída, né, que eles eram, inclusive, meio que tutelados pelos Vulquianos, né, o Phlox vai estudar a composição genética deles e ele vai perceber que, pela teoria da evolução das espécies do Darwin, né, a espécie Menk pode se tornar a espécie dominante do planeta. Então, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo um processo de seleção natural, a gente está vendo aí os Vulquianos, né, se extinguindo, né, pela seleção da natureza, né, enquanto que os Menk vão surgir como uma nova espécie, né, dominante do planeta. Mais ou menos o que aconteceu com os homens de Neandertal aqui da Terra, né, que conviveram com os Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, né, e o homem de Neandertal acabou desaparecendo, né, e o Homo sapiens acabou se tornando a espécie dominante, né, pela teoria da evolução das espécies, pelo processo de seleção natural. E aí começa o dilema, né? Porque o nosso doutor ele consegue encontrar a cura, e se ele cura os Vulquianos, ele vai estar interferindo no processo de evolução, e os Vulquianos vão continuar como espécie dominante, e
a natureza já estava selecionando os Menk para ser a espécie dominante. E aí ele leva essa questão para o Archer, né? O Archer impressionadíssimo, né, pelos Valkianos ali para conseguir encontrar a cura, né? O Archer querendo, né, salvar aquela espécie, né, dentro daquele altruísmo humano, né? Mas de repente o que acontece? O Dr. Phlox está falando, a gente vai interferir no processo da evolução. É a mesma coisa que se uma espécie alienígena chegasse na Terra na época da pré-história, salvasse, né, os homens de Neandertal, e aí os homens de Neandertal seriam a espécie dominante, enquanto que o Homo sapiens se desapareceria e você não estaria aqui, né? E aí fica essa questão ética, né? Que não tem muita saída. Qualquer alternativa, qualquer decisão que você vai tomar, você vai acabar promovendo a sobrevivência de uma espécie e a extinção da outra, né? Então é uma questão ética extremamente complicada, né? Porque o Archer, né, ele vai ter que acabar condenando a morte dos Valkianos, né, condenando o desaparecimento dos Valkianos, né, que o Archer, apesar de querer salvar os Valkianos, ele diz, depois que ele reconsiderou demais, né, o que o Phlox falou, e ele falou assim, talvez um dia tenha uma lei, entendeu, que a Federação vai criar uma lei, né, a Frota Estelar ou a Frota Estelar, né, mais a Federação, né, no caso, né, vai criar uma lei, né, Federação futuramente, né, que ela nem existia, né, mas talvez a gente crie uma lei, entendeu, para determinar o que fazer em situações complicadas e delicadas como essa. Aqui vai ser a primeira diretriz, todos nós sabemos, né, não tem primeira diretriz ainda, né, na época do Archer, né. E aí o que acontece? Ele falou o seguinte, eu reconsiderei demais o que você falou, eu estou indo contra os meus princípios, tá? Mas eu não vou ficar brincando de Deus, não. E aí ele não dá a cura para os Valkianos, ele dá só uma medicação para aliviar os sintomas dos Valkianos, né? E aí ele também não entrega a tecnologia de dobra para os Valkianos procurarem outras espécies, né, no espaço, né, para poder, de repente, fornecer uma cura, espécies com tecnologia de dobra, que vão ter uma ciência mais avançada, né, e deixa os Valkianos à própria sorte no final das contas, porque a natureza está selecionando os Menks para ser, né, a espécie dominante futuramente. Quer dizer, é uma situação muito complicada, você não tem, entendeu, certo e errado aqui. E qualquer, né, decisão que você vai tomar, uma espécie vai sobreviver e a outra vai desaparecer, né? Qualquer decisão que você tome. Então, do ponto de vista ético, é um episódio muito complexo, um episódio muito complicado. E a única coisa que você poderia fazer, entendeu? A única norma que você poderia seguir para tomar uma decisão é a da natureza, é a da seleção natural, da teoria da evolução das espécies, que foi o que a tripulação da Enterprise fez, né? Isso provocou um atrito, né, entre o Archer e o Dr. Phlox, né? Mas depois o Dr. Phlox, vendo que o Archer tomou a decisão, né, que o Phlox achava ser a mais correta, né? O Phlox, ele passou a rever o Archer com outros olhos, né, no caso, né? Mas foi um episódio muito complicado. E tudo isso sendo, né, comentado, sendo dito na carta que o Phlox escrevia, né, para o amigo dele, né? Então, gente, é um baita de um episódio, sabe? É um episódio que trabalha essa questão ética sem saída, tá? É um episódio que trabalha o Dr. Phlox, é um episódio que eu recomendo demais que vocês assistam, né? Vale muito a pena, tá? Tomem nota aí, o 12º episódio da primeira temporada de Enterprise, intitulado Caro Doutor. Não deixem de rever esse episódio, que esse episódio é bacana pra caramba, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como de todos os outros episódios que eu falo aqui, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.